acertos e os meus erros, enfim, não revelam tudo quanto há em mim. O que sou é mais do que se vê. Quem sou vai além do que eu possa merecer. Sou alguém a quem Deus ama. Sou filho que finalmente aprende a aceitar o merecido amor do Pai, que assim me salva do olhar do mundo e até de mim. Assim eu sou. Hoje o nosso tema é criatividade, descobrindo a possibilidade da criatividade. Se você tiver uma Bíblia, poderá abri-la lá em Efésios 4:7. Efésios, capítulo 4, o verso 7. É um verso bem curtinho. Eu vou ler a primeira vez e depois, se você puder, por gentileza, leia comigo. A palavra de Deus diz: e a cada um de nós foi concedida a graça, conforme a medida repartida por Cristo. Vamos ler juntos? Vamos lá? E a cada um de nós foi concedida a graça, conforme a medida repartida por Cristo. Alguns de vocês estavam aqui pela manhã e viram que a nossa mensagem de hoje teve, na verdade, 5 pregadores. Eu preguei o maior tempo, mas a conclusão da mensagem teve mais 4 expressões de criatividade. A primeira delas foi essa, do nosso irmão Everton, que enquanto pregava, preparou essa imagem para lembrarmos que o nosso Deus é um Deus criativo. Logo em seguida, irmão Ananias transformou a mensagem numa poesia e declamou aqui sobre a criatividade também. Logo em seguida, o irmão Tiago Coppe, ali naquele teclado, transformou a mensagem numa melodia muito bonita, alegre. E logo em seguida, o Rubens colocou uma letra na melodia e nós cantamos juntos sobre criatividade. Foi uma experiência maravilhosa. Vamos fazer de novo outras vezes. Você estava aqui pela manhã, por certo, e aprendeu que criatividade tem a ver com criar, inovar, fazer diferente. Aliás, essa palavra criatividade, ela vem do latim creare, que traz exatamente a imagem de algo novo que aparece. A criatividade, portanto, é você fazer até a mesma coisa, mas de um jeito diferente. E a criatividade, ela foi um presente de Deus para nós. Nós somos criados por um Deus criativo. E um Deus que colocou em nós o potencial da criatividade. Você e eu podemos fazer coisas novas. Você e eu não precisamos nos manter na mesmice, na repetição mecânica. Você tem condições de inovar, tem condições de criar, tem condições de fazer coisas realmente impactantes. Aliás, numa frase, nós podemos resumir isso: Deus
é um ser criativo. E uma das provas é que Ele nos criou diferentes. Cada um com um perfil e com a possibilidade de servir melhor em determinada forma. Você e eu fomos criados por um Deus criativo e que nos fez diferentes de propósito. Deus nos criou diferentes porque queria que fôssemos diferentes, porque nas nossas diferenças está a beleza da criatividade no reino de Deus. O verso que lemos no começo, e se você lembrar dele agora, lá Efésios 4:7, ele continua o que vimos pela manhã. Pela manhã nós vimos que a graça de Deus se apresenta de uma forma colorida, a multiforme graça de Deus, o colorido da criatividade, o colorido da diferença. E agora Deus, lá em Efésios, através do apóstolo Paulo, diz que essa criatividade, que essa graça, ela nos foi dada no critério de Jesus. Jesus resolveu dar a você algo que talvez não tenha dado a mim. Jesus fez você de uma forma especial e repartiu para você uma porção especial desse poder criativo que se manifesta na graça de Jesus. Como entender isso? Para tanto, você vai abrir a sua Bíblia num outro texto agora, Efésios 4:11. E nós veremos que a criatividade foi uma forma que Deus deu para suprir as nossas necessidades. Olha que texto maravilhoso, conhecido. Diz assim: e Ele designou alguns para apóstolos, e outros para profetas, e outros para evangelistas, e outros para pastores e mestres, com o fim de preparar os santos para a obra do ministério, para que o corpo de Cristo seja edificado, até que todos alcancemos a unidade da fé e do conhecimento do Filho de Deus, e cheguemos à maturidade, atingindo a medida da plenitude de Cristo. Você gosta de fazer feira? Algumas pessoas gostam. Ou ir ao mercado. Há pessoas que vão ao mercado todo dia, ainda que seja para comprar uma laranja, mas gostam de fazer compras. Qual é a graça de fazer compras? É que você, em geral, vai para o mercado com uma listinha, principalmente se for você homem, fazendo compras a pedido da sua esposa. Eu, pelo menos, vou assim, com uma listinha. Então, a lista diz lá: compre 5 laranjas, 4 tomates, 5 batatas. Joia. Você chega diante da banca de tomates. E o que você faz? Enche a mão e coloca de qualquer maneira? Não. Você escolhe os tomates. Porque, afinal de contas, você não quer chegar em casa e ouvir a sua esposa, sua mãe ou quem quer que seja, dizendo assim: você não viu que esse tomate estava amassado? Já aconteceu com você? Nós não queremos. Nós queremos que ao chegar em casa, recebamos um elogio. Mas que tomates vermelhinhos. Vamos escolher as batatas e fazemos a mesma coisa. Afinal de contas, você não quer levar uma batata apodrecida. A ideia do texto é a ideia de uma ida não ao mercado, mas uma ida à igreja de Jesus. Só que quem foi à igreja não foi você, foi o próprio Jesus.
Jesus resolveu escolher, é o que diz o texto, designar. Ele escolheu os melhores tomates, ele escolheu as melhores batatas, porque ele tinha em mente um prato especial, que precisava de tomates e precisava de batatas. Quando o texto bíblico, na língua original, em grego, fala ele designou, a ideia é ele escolheu exatamente o que precisava. E não só escolheu o que precisava, ele fez uma boa escolha. Ele pegou exatamente o melhor fruto, da melhor qualidade. O Senhor Jesus, quando foi formar a igreja, quando foi visitar a igreja, ele foi com uma lista na mão. Eu preciso disso, daquilo e daquilo outro. Só que em vez de tomates, estava lá o nome de Guilherme de Amorim Ávila Jimenez. Estava lá o seu nome. Sim, nós fazemos parte de uma escolha de Jesus. Jesus nos escolheu porque queria que cada um de nós, com o perfil que Ele nos deu, fizéssemos parte dessa realidade maravilhosa que chamamos de Igreja de Jesus. Queridos, nós não estamos aqui por um acaso. Nós estamos aqui porque, para a igreja dar certo, o Senhor Jesus nos escolheu. Ele projetou a minha participação e a sua participação nessa experiência maravilhosa que chamamos de igreja. Por isso, nesse texto, nós podemos aprender 3 verdades. A primeira, Deus nos fez como somos, como nosso potencial. Ele nos designou, Ele nos escolheu lá na criação do mundo. O Senhor Jesus já tinha em mente um plano para a sua igreja. E Ele sabia, você, eu, somos importantes para esse plano dar certo. Segunda verdade, Deus nos fez com um propósito, com um perfil adequado ao trabalho que Ele deseja que façamos. Percebeu o texto? Ele nos designou com o fim de, com o propósito de, para quê? Nós não estamos aqui, irmãos, apenas para participar de um culto. A igreja não é como um teatro, onde nós nos sentamos para assistir, mas nós estamos aqui para servir, a um propósito. Você está aqui, meu irmão, porque Deus olhou para você e Ele projetou você para que em nome de Jesus você seja uma bênção. Irmãos, é como que se na lista, além do produto, estivesse ali uma observação. É um tomate, mas tem que ser bem vermelhinho. É uma laranja, mas tem que estar doce. É um, quem sabe, figo, como a minha esposa muito gosta, mas ele já tem que estar madurinho. Uma escolha especial para cumprir um propósito especial. E o texto continua, e a terceira verdade do texto é que Deus tem um plano para a igreja. E olha que bênção, nós estamos incluídos. Até que todos alcancemos a maturidade da fé. É o que diz o texto bíblico. Portanto, nesse primeiro texto, o que aprendemos sobre criatividade? Essa diversidade que nós somos é proposital, não é à toa.
essa diversidade de talentos, de dons, essa diversidade de potencial, essa diversidade de perfil psicológico, essa diversidade de histórias de vida, ela constrói algo que chamamos de igreja, e ela é proposital. Deus fez assim. Deus tem um plano, e quando você entende que você faz parte desse plano, você se coloca nas mãos de Deus e diz o que? Senhor, me use. Eu entendi que fui criado por Ti, de um modo especial, para cumprir a um propósito Teu. E aí, quando todos nós entendemos isso, as necessidades da igreja de Jesus vão sendo supridas. Os dons que precisamos nessa igreja são supridos. Os talentos são supridos. Os recursos são supridos. Por quê? Porque cada um entende, Senhor, Tu me criaste de um modo especial para fazer algo especial. Mas vamos ao segundo texto ainda. Na mesma Bíblia, volte um pouco, Romanos capítulo 12. E a partir do verso 6 nós veremos que esse lugar, a igreja, o reino, é um lugar de criatividade. Olha que bênção a palavra de Deus quando diz agora, temos diferentes dons, de acordo com a graça que nos foi dada. Se alguém tem o dom de profetizar, use-o na proporção da sua fé. Se o seu dom é servir, sirva. Se é ensinar, ensine. Se é dar ânimo, que assim faça. Se é contribuir, que contribua generosamente. Se é exercer liderança, que a exerça com zelo. Se é mostrar misericórdia, que o faça com alegria. Esse é um dos textos que eu mais aprecio sobre diversidade, sobre criatividade, sobre o modo pelo qual nós fomos criados. Sabe por quê? Porque nesse texto está claro que a diversidade, a criatividade é uma bênção para a igreja de Jesus. Olhando para o texto, a primeira coisa que nós aprendemos é que a criatividade celebra algo que por vezes nós não queremos enxergar, a diversidade. Irmãos, a diversidade é uma bênção. A diversidade deve ser celebrada, deve ser erguida como um testemunho de um Deus criativo. Deus nos fez diferentes para que nós nos completássemos. Deus permite que a história vá construindo momentos novos, porque nós, na nossa diferença, seremos bênção nesse tempo. Eu conheço pessoas que não gostam da diversidade. Existem muitas. Há pessoas que gostam da mesmice, da repetição automática, do fazer sem sentir, do repetir sem entender o porquê. Isso, meus irmãos, tem a ver muito mais com a falta da plenitude espiritual do que com a presença do Jesus, dono da igreja. Porque o Jesus em quem nós temos é o Jesus da novidade. É o Jesus do novo. É o Jesus do diferente. É o Jesus que pega a história de um indivíduo e a transforma totalmente. O Jesus que consegue trazer à minha vida uma esperança nova, uma vida diferenciada pela graça. A palavra de Deus, portanto, nos ensina que a criatividade deve ser celebrada pela diferença que nós temos. Não tente ser igual a qualquer pessoa a quem você admira. Aprenda os valores, mas lembre-se, você é
único, exclusivo. Agradeça a Deus por isso. Celebre a Deus, porque dentro da sua casa existem pessoas diferentes. Ou estou enganado? Você tem 3 filhos, garanto, são diferentes. Você se casou e imaginou que a sua vida seria dessa forma, projetou tudo e de repente o seu cônjuge disse: eu projetei diferente. Porque nós somos diferentes. E na igreja nós celebramos as diferenças. Nós nos alegramos com as diferenças. Nós crescemos com as diferenças. Nós louvamos a Deus. Porque nas diferenças nós temos a criatividade do próprio Pai estampada em nós. Segunda verdade do mesmo texto. A criatividade incentiva a diversidade. Não apenas celebramos, mas somos incentivados. Você percebeu no texto? Olha as expressões. Aparece um dom e logo em seguida, use-o na proporção da sua fé. Aparece outro, sirva. Aparece outro, ensine. Aparece outro, contribua generosamente. Aparece outro, exerça com zelo. Aparece outro, o faça com alegria. Cada um de nós será uma bênção nas mãos de Deus, se cumprir com o propósito para o qual foi criado pelo Senhor. Não tente fazer aquilo para o qual Deus não te preparou, ou não te supriu espiritualmente. A provisão espiritual de Deus é para que você faça o que Ele quer que você faça, e não o que Ele quer que eu faça, ou que o seu vizinho faça. Deus te preparou para a sua missão, e não para a minha missão, ou a missão de qualquer outra pessoa. Deus te deu dons para que você os sirva de um modo especial. É seu modo. É você sendo bênção nas mãos do Senhor. A Bíblia é como que nos empurra para entendermos que a diversidade deve ser celebrada, mas também deve ser reconhecida como uma realidade espiritual. Qual é o dom que Deus te deu? Quais são os talentos que Deus te deu? Qual é a história que Deus te deu? Qual é o potencial humano que Deus te deu? É com tudo isso que você cumprirá um chamado todo especial da parte de Deus. E a terceira e última lição desse texto agora é que a criatividade é a linguagem da unidade. Que coisa! Olha o que diz o texto. E a cada um de nós foi concedida a graça, conforme a medida repartida por Cristo. Temos diferentes dons de acordo com a graça que nos foi dada. Nós celebramos a diversidade, e na diversidade nós aprendemos a lição da unidade. É incrível. O método de Deus para ensinar sobre unidade é nos fazendo diferentes e não iguais. Irmãos, a unidade não se dá porque nós somos parecidos, porque nós pensamos da mesma forma, porque nós temos a mesma provisão espiritual. A unidade se dá porque, celebrando e respeitando as diferenças, nós servimos o mesmo Deus. É isso que nos faz unidos. Nós não precisamos ter a mesma forma de pensar, nem o mesmo potencial, nem os mesmos dons, nem os mesmos talentos. O que nós precisamos é entender o nosso lugar no reino de Deus. Há uma frase que ficou na minha mente e tentei transformá-la em algo que pudesse comunicar
sobre a unidade e a diversidade. Escrevi assim: não temos uniformidade, mas sim unidade. Não buscamos a igualdade, mas sim a diversidade. Somos diferentes porque Deus assim nos fez. E com nossas diferenças, celebrando a criatividade, podemos realizar a obra que o Senhor nos confiou. O que é uniformidade? É a mesma forma. Se Deus quisesse que nós tivéssemos a mesma forma, primeiro, Ele nos teria feito iguais. Seria uma tragédia, irmãos. Consegue imaginar você olhando para a pessoa ao seu lado e se vendo nela? Consegue imaginar você abrindo a sua boca e tendo o mesmo volume de voz, a mesma intensidade, o mesmo timbre? Consegue imaginar isso? Consegue imaginar você conversando com alguém, tendo exatamente a mesma ideia, o mesmo raciocínio, a mesma linha de pensamento? Seria uma tragédia. Imagine todo mundo chorando ao mesmo tempo, e todo mundo rindo ao mesmo tempo, e todo mundo dizendo: ah, tive uma ideia. Deus nos poupou da igualdade, e Ele nos deu a diversidade. Ele nos deu essa ferramenta que nos faz únicos, mas ao mesmo tempo nos completa. Que bênção! Nós nos completamos na diversidade. E a diversidade, amiga da criatividade, constrói algo novo na diferença de cada um de nós. A diversidade é linguagem espiritual, como a unidade também é. A uniformidade não é espiritual. A uniformidade é nossa, humana, porque a uniformidade tenta privilegiar um em detrimento do outro. A uniformidade tenta dizer que alguém chegou à conclusão do que é melhor, do que é mais bonito, do que é mais sério, do que é isso ou do que é aquilo. A diversidade não é assim. A diversidade entende que nós fomos criados por um Deus de amor e que nos fez diferentes porque nos ama. E nos atraiu, e nas nossas diferenças, nós nos completamos. Só assim mesmo, para entendermos o valor das diferenças no reino de Deus. Para completarmos agora a ideia, eu gostaria de desafiar você a imaginar por alguns instantes como seria a sua vida se todos que te cercam fossem iguais a você. Consegue imaginar? Mas não pense apenas nos pontos positivos que você tem. Pense nos negativos. Já imaginou se todo mundo tivesse o seu temperamento, como seria? Se todo mundo tivesse a sua maneira de enxergar a vida, como seria? Se todo mundo fosse negativo, como talvez você é, ou fosse puro otimismo, como talvez você seja, fosse uma pessoa mal educada, como quem sabe você seja, ou fosse extremamente tímido, ou sorridente o tempo todo, consegue imaginar o que seria de nós se todos fossem iguais? Eu consigo imaginar uma cena, a cena de que nós não conseguiríamos viver juntos. Nós não nos aguentaríamos. Seria horrível estar com alguém ao lado com os meus mesmos defeitos e que só tivesse as minhas qualidades. Quando você olhar para a diferença da pessoa que vive com você,
ou que faz parte da tua igreja, agradeça a Deus pela diferença dela. Louve a Deus pelo privilégio de você aprender coisas novas, de você vivenciar experiências possíveis apenas por causa da diferença do outro. E agradeça a Deus, porque nessa área da vida você é fraco, mas Deus colocou alguém do teu lado que é forte naquilo. Agradeça a Deus porque você se completa no outro. E a igreja de Jesus, nas diferenças, se torna um verdadeiro celeiro de criatividade, um potencial enorme, que nas mãos de Deus só tende a crescer. 3 perguntas para a nossa semana. Primeira, como você tem usado os seus talentos para servir a Deus? Não pense no talento do outro. Talvez você gostaria de ter o talento do outro e fazer o que o outro faz, mas com os seus talentos. Você tem servido a Deus com os seus talentos? Segunda pergunta, como você pode fazer algo excelente para Deus a partir do perfil que Ele te deu? Qual é o seu perfil? Você sabe. Você sabe naquilo que você é bom. Você sabe aquilo que Deus te deu, um pouquinho mais do que deu aos outros. Você tem realizado algo excelente para Deus com esse diferencial que Ele te deu? E a terceira pergunta, você sabe quais são os seus dons e talentos? Lembre-se da ida ao mercado. A escolha foi de Deus. Ele escolheu você por algum motivo. Porque você pode ser usado poderosamente com o perfil que Ele te deu. Encerro com uma experiência bem recente agora. Achei no porta-luva do meu carro um GPS que eu não uso desde que inventaram aquele aplicativo chamado Waze, que alguns de vocês aqui bem conhecem. Quando eu baixei aquele aplicativo no meu celular, nunca mais usei o meu GPS. Mas acabou a bateria do meu celular, eu comecei a procurar o GPS, achei ali no porta-luvas do carro, coloquei para carregar, liguei. E percebi uma coisa, depois que você fica uns 3 anos sem usar um GPS, você descobre que o GPS fica desatualizado, mais do que já era quando eu o adquiri. Coloquei um endereço para onde precisava ir e percebi que o GPS não sabia chegar lá. Que incrível. Não tinha o nome daquela rua. Falei, mas como pode uma coisa dessas? Mas não tinha. Era um outro município, não tinha o nome da rua. Então resolvi ir com a cara e com a coragem de todo homem, cabeça dura, que não gosta de perguntar, mas tem a noção de onde fica o lugar. E lá estou eu, tentando achar a rua no município vizinho, e o GPS ali sem função alguma, a não ser mostrar o que eu já sabia, o lugar onde estava. Lá pelas tantas, resolvi perguntar, que já estava perdido mesmo, e sozinho, não era o meu município, achei que ninguém iria me reconhecer depois por passar essa vergonha de perguntar o nome da rua. Imagine como nós somos tolos às vezes. Perguntei o nome da rua e aquele senhor me deu um sorriso e falou, o senhor está nessa rua. E eu olhava o GPS mostrando uma outra rua e eu da rua onde devia estar. Fiquei muito feliz, cheguei em casa, resolvi atualizar meu GPS. Liguei o computador, baixei o programa e percebi que em 3 anos ou 5 anos, talvez, a época em que eu comprara o GPS, o nome daquela rua tinha mudado.
É por isso que ele não sabia. Ele tinha a rua antiga, não tinha a rua nova. E lembrando desse fato, eu desafio você em nome de Jesus a sermos como igreja um GPS mais atualizado. Numa sociedade diferente daquela em que vivemos. Alguns tempos atrás, usar os talentos e dons para nos atualizarmos, para fazermos a diferença com o impacto desse tempo, para chegarmos ao coração das pessoas na linguagem desse tempo, e para fazermos aquilo, meus irmãos, que pode transformar nossa vida e nossa igreja, colocarmos todo o nosso potencial, toda a nossa diferença, todas as possibilidades, unidas a serviço do Rei Jesus. Ninguém segura a unidade do povo de Deus, ainda que celebrada em suas diferenças. Que Deus, portanto, assim nos ajude, diferentes, mas unidos, em nome de Jesus. Muito bem, queridos, nós vamos cantar sobre a única possibilidade de sermos unidos, de colocarmos as diferenças e tirarmos delas a criatividade para seguirmos em frente. Nós vamos cantar agora, queridos, que o Senhor Jesus, Ele que é o nosso Senhor, Ele que é o dono da nossa vida, Ele que nos fez como somos, Ele que nos escolheu para o servirmos. Nós vamos cantar que esse Jesus é digno. Ele morreu por nós, por todos. Por aquele que você acha que nem merecia, Jesus morreu por ele. Ele não morreu por aqueles que nós achamos certinhos, ou aqueles que nós achamos mais equilibrados. Ele morreu por todos, deixando claro que todos nós, sem exceção, somos alvo da graça e somos supridos pela graça. Ele um dia se entregou para unir os diferentes e para nos suprir espiritualmente, para que nesse mundo nós fôssemos uma bênção. Você está aqui para ser uma bênção, não aqui dentro apenas, mas principalmente lá fora. O teu perfil foi dado por Deus para você ser uma bênção. O teu perfil foi preparado meticulosamente por Deus para você ser uma bênção. Por isso, viva aquilo que você já é e se permita ser usado pelo Senhor na abundante graça que transforma os diferentes em um só, em Cristo Jesus. Enquanto cantarmos, também dedicaremos a Deus nossos dízimos e ofertas. Você poderá sair do seu lugar e vir aqui à frente, mas aproveite para celebrar a razão da criatividade na igreja, o Senhor Jesus.